Olá, gente. Então, dando continuidade, né, aos nossos conteúdos, não foi isso? Então, o conteúdo passado nós vimos verbo, não foi? A gente trabalhou a parte da estrutura do verbo, essa parte inicial, radical, vogal temática, não foi isso? Tempo, modo, então essa parte inicial do verbo. Já no finalzinho da aula, eu coloquei para vocês a primeira parte de vozes verbais. O assunto não encerra hoje, porque não vou misturar aqui tudo, vamos trabalhar uma parte inicial, tá bom? Para que depois eu reforce mais com vocês. Então, as primeiras ideias de vozes verbais a gente trabalhou na aula passada, mas vou repetir. O que é que nós temos aqui? Primeiro, quando a gente trabalha o verbo, a voz verbal, essa característica que o verbo vai trazer. Para trazer essa característica, nós primeiro temos que identificar o sujeito. Então, vamos passo a passo. Anotem no caderno e vão fazendo também o passo a passo, ok? Então, nós temos aqui um sujeito agente, é aquele que faz a ação. Ok? Então, a gente só vai conseguir encontrar a voz do verbo encontrando ali o sujeito na oração. Ele faz a ação ou ele recebe a ação? Ou ao mesmo tempo, né? Ele faz e recebe a ação. O paciente é aquele que recebe a ação. Então, vamos encontrar aqui na primeira frase. O rapaz cortou a árvore. Primeiro passo, encontrar o verbo na oração. Qual é o verbo? O verbo cortar. Não é? Então, quando eu olho para esse verbo, no primeiro momento, eu não vou identificar. Eu primeiro preciso identificar quem? O sujeito. Ele fez a ação ou ele sofreu a ação? Então, quem cortou a árvore? O rapaz. Ele fez, aqui o rapaz é o sujeito, ele fez a ação ou ele recebeu a ação? Então, como foi ele que fez a ação de cortar a árvore? Como ele é chamado aqui do sujeito agente. Então, já é a primeira ali, ó, situação. Sujeito agente é aquele que faz a ação. Observe que eu vou repetir muito isso para que depois, né, o conteúdo fique mais fácil de ser compreendido. Então, primeira coisa, identificar o sujeito faz a ação ou o sujeito recebe a ação. Então, quem cortou a árvore? O rapaz. Então, como foi ele que fez essa ação de cortar? Então, ele é um sujeito agente. Então, esse verbo aqui vai ser o quê? Na sua voz verbal. Está na ativa, na passiva ou na reflexiva? A gente chega lá. Vou colocar aqui mais uma frase. Quem foi cortada pelo rapaz? A árvore. Então, quem é o sujeito aqui? A árvore. Repare, apesar de eu estar sendo repetitiva, mas para vocês fixarem essa diferença entre sujeito, aquele que faz, agente, e o paciente, aquele que recebe. Então, se a árvore foi cortada, ela recebeu a ação. Então, nós temos aqui um sujeito que, gente, paciente. Então, vamos aqui localizar o verbo. Nesse caso, vocês vão observar algo diferenciado, né? Nós temos dois verbos juntos, nós temos uma locução verbal. Algumas características dessa locução verbal vamos ver um pouquinho mais na frente, quando trabalharmos a voz passiva, ok? Mas basta dizer agora que esse verbo aqui, essa locução verbal, não é isso? Está aqui, ó, sendo identificada pelo verbo ir, né, que é foi, e o verbo cortar, ok? Então, aqui cortou e aqui foi cortada. Então, observe algumas características que vocês já estão notando pelas frases. Já aqui eu tenho o quê? Cortou-se a árvore. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a árvore ainda sendo o quê? Cortada. Ainda assim sofrendo a ação. Então, nós temos aqui um sujeito que também paciente. E aqui vamos grifar o verbo. Já já vamos descobrir em qual voz verbal ele está. O garoto feriu-se com a faca. Então, quem foi que se feriu com a faca?
O garoto. Mas observem uma coisa, uma diferença aqui. Nesse caso aqui, ele fez a ação e também recebeu. Né? O garoto feriu-se com a faca, ele fez a ação e também recebeu a ação. Certo? Então, ele é um sujeito que agente e paciente ao mesmo tempo. Então, o que é que eu gostaria que inicialmente vocês identificassem bem nessa parte de vozes verbais? A diferença entre sujeito e agente, essa identificação nas frases, né? De sujeito agente, aquele que faz a ação, e o sujeito paciente, o que recebe a ação. Claro, nós temos também aquele que é agente e paciente ao mesmo tempo, mas eu quero que vocês entendam essa ideia de agente, aquele que faz, e paciente, o sujeito paciente é aquele que recebe. Lá no slide, deixa aquelas frases no cantinho que a gente chega já já nelas. Ali no slide tem o quê? Pare só. Já começa com a explicação das vozes verbais. Observe que o próprio conteúdo, ele já coloca sujeito agente na voz ativa. A gente viu isso na aula passada. No finalzinho, estou aqui só reforçando. O sujeito agente é aquele que faz a ação. O sujeito paciente, né, o sujeito que sofre a ação. Então, quem é que sofre a ação? É o sujeito paciente, ó, sofre a ação, recebe a ação. Né, tudo similar. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação. Ali nós temos particularidades. Ó, gente, na voz passiva, nós temos dois tipos de vozes importantíssimas. Tem a voz passiva sintética, né, inclusive também muito utilizada nos textos dissertativos, argumentativos, por causa do pronome se. Tem uma regrinha aí muito pontual. Certo? Do verbo, uma concordância muito importante. Inclusive, a gente vê isso também no assunto de concordância verbal. Bom, e na voz reflexiva também temos uma outra particularidade. Duas, é o pronome reflexivo e o pronome recíproco. Não se preocupem que nós vamos trabalhar tanto nessa aula como numa próxima aula para a gente reforçar bem esse conteúdo, juntamente com atividades. Bom, então vamos voltar para cá. Qual é a ideia que eu tenho aqui? Ativa, o sujeito vai ser quem? O sujeito vai ser o agente. O sujeito é agente, mas é a voz do verbo que está na ativa, só deixando claro, porque às vezes o aluno grifa tudo, diz que tudo ali é a voz verbal, a voz ativa. Não, o verbo está na voz ativa. Okay? Quando eu encontro o sujeito que é agente, aquele que faz a ação. Quando eu tenho uma voz passiva no verbo, é porque o sujeito sofreu a ação. Então, aqui o sujeito sofre a ação. Essas são as primeiras ideias, né? E a reflexiva, que a gente lembra logo de reflexo, não é? Reflexo do espelho, né? Aquele reflexo retorna a nossa imagem ali, então, mas só que eu tenho duas particularidades aqui, não é? Eu tenho os pronomes que vão dar a ideia de reflexidade, né? De reflexividade, desculpe, e de reciprocidade, certo? Então, o pronome reflexivo e o pronome recíproco. Nós não vamos trabalhar hoje, só rapidamente, depois eu me aprofundo mais. Então, essa ideia de reflexiva aqui, o sujeito vai ser o quê? Um sujeito agente e paciente. Vamos identificar, eu coloquei frases nos slides, mas vamos identificar aqui para vocês colocarem no caderno também. Eu tenho o rapaz, já encontrei o sujeito, perceberam, gente? Já encontrei o sujeito aqui nas orações, não foi? Sujeito agente, aquele que faz, sujeito paciente, recebe, sujeito paciente, sujeito agente, paciente. Perceberam? E agora fica mais fácil eu localizar as vozes do verbo. Se eu tenho um sujeito agente, a voz do verbo é a voz ativa. Se eu tenho um sujeito paciente, a voz do verbo é a voz passiva. Professora, mas a senhora disse que tem duas vozes passivas. Tem mesmo. É a passiva analítica e a sintética. Elas estão no quadro já, inclusive,
certo? A analítica tem uma regrinha para analítica e a sintética tem outra regrinha. Inclusive, no plantão de dúvidas, não foi isso? Eu deixei claro que a gente precisava relembrar um pouquinho transitividade verbal para trabalhar bem a voz passiva sintética, certo? Bom, então, vamos lá. E aqui a reflexiva, né? O sujeito é agente e paciente. Não estão todas aqui identificados? Coloquem no caderno. Então, cortou aqui. Qual é essa voz verbal? É a voz ativa, porque o sujeito é agente. Tá vendo como o passo a passo fica mais fácil de identificar? Se eu tenho aqui, foi cortado, como o sujeito é paciente, que voz é aquela? Voz passiva. Ah, mas a senhora disse que tem duas vozes passivas, não é? Calma, não é para agora. A gente vai classificar, eu vou apagar, e a gente vai classificar a voz passiva em analítica e sintética. Já, já. Aqui alguns lembram, não é? Que a voz passiva é analítica. Nós temos uma locução verbal, verbo auxiliar, verbo no particípio, há verbos que não, o particípio não termina em DO, DA, né? Enfim, nós temos aqui uma voz passiva, analítica, mas vamos ver as regras. Aqui nós temos uma voz o quê? Se o sujeito é paciente, a voz também é, a voz é passiva. Mas vocês observaram que existe aqui uma diferençazinha, não é? Olha, foi cortada, cortou-se. Perceberam como o verbo está diferente? Aqui uma locução verbal, vocês estão observando, e aqui já tenho, né, o mesmo verbo, mas de outra forma. Então, são algumas particularidades, não é, do conteúdo. E eu tenho aqui o sujeito, agente e paciente. Eu tenho aqui a voz o quê? Reflexiva. Vocês estão vendo que na voz reflexiva tem um pronome aqui, né? Olha, pronome aqui, olha. Na voz passiva, nós temos aqui o pronome, perceberam? Aqui, ó. Coloquem aí no caderno. Depois vamos ver quem são esses pronomes. Eles são diferentes, professora? São. Nós temos um pronome apassivador, né? Nós temos lá embaixo ali um pronome reflexivo e nós temos pronome recíproco. Então, esse conteúdo vai um pouquinho mais longe, mas a gente vai passo a passo. Então, vamos recapitular aqui, para ficar bem clara essa parte. Nós temos 3 vozes verbais, não é isso? Ativa, passiva e reflexiva. E eu consigo identificar essa voz do verbo através do sujeito. Ok? Colocaram isso no caderno, então vou repetir. Eu senti algumas pessoas com algumas dificuldades, não foi no plantão. Então, acredito que se repetir um pouquinho mais devagar, acredito que a compreensão vai ser melhor. Então, vamos lá, o pessoal da segunda série do médio. Então, sujeito agente é aquele que faz a ação. Sujeito paciente é aquele que recebe. Então, primeiro passo do conteúdo, identificar o sujeito, agente e paciente. Vamos ver se dá para a gente avançar um pouquinho. Eu coloquei aí mais frases. Vou deixar aqui essas duas, porque vamos trabalhar um pouquinho mais com elas. E aquelas frases ali, professora? Vamos trabalhar. Paulo e Marcos enganaram-se. Eles são sujeito e agente e paciente. Eu me enganei ao confiar em você. Vamos lá, eu vou querer saber de vocês no plantão de dúvidas, essas frases, o que é que vocês acharam. Por isso que eu coloquei ali no cantinho. Bom, então vamos lá, vamos colocar aqui essas duas frases, porque a gente ainda tem algumas particularidades. Quando eu coloco a voz passiva, veja bem, turma, ó. Quando eu coloco a voz passiva, vou colocar aqui um asteriscozinho. A passiva, ela é dividida em duas, analítica e sintética, certo? Então, analítica eu costumo dizer na sala que ela é maiorzinha. A regra
ela é compridinha e a sintética ela é menorzinha. Então, até então, mas não vamos fazer isso, né? Olhar para as frases e dizer essa é analítica e sintética, não é isso, viu? Mas, se você observar, eu estou vendo uma mais compridinha e uma mais curtinha, né? Porque sintética é de síntese, né? De resumidinha. Bom, mas tem as regras, viu? Tem regras. Analítica, sintética. Eu vou colocar para vocês a regra da voz passiva analítica. Deixa eu ver ali como foi que eu coloquei nos slides para vocês. A voz passiva, na voz passiva o sujeito é paciente, você já viu, e assim não pratica, mas recebe ação. Pronto, é um conceito, né, gramatical. Exemplo, a vítima foi vista ontem à noite. Quem foi vista ontem à noite? A vítima. Então, ela está sofrendo a ação de ter sido vista. Né? Recebeu a ação. Aumentou-se a vigilância desde ontem. O que foi que se aumentou ali? A vigilância. Então, sujeito paciente. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Agora começam as regrinhas que vocês vão ter que anotar com muito cuidado no caderno, certo, gente? Anotem no caderno, deixa eu apagar essa parte de cima que vocês já devem ter copiado. Anotem no caderno. Tem ali, mas vou colocar aqui também no quadro para vocês, ó. Que ele coloca que a voz passiva analítica é formada por. Como é formada a voz passiva analítica? Já está no quadro, professora, já. A voz passiva analítica, primeira coisa, na voz passiva analítica tem uma locução verbal. 2 verbos juntos. Então, na analítica eu tenho, primeira coisa, se alguém estivesse aqui em sala diria logo, se é passiva, não é, professora? Tem sujeito paciente. Primeira coisa. Para ser passiva, é analítica, mas para ser passiva, primeira coisa aqui, ele tem que ter um sujeito paciente. Então, coloquem aí no caderno. Então, primeira coisa, ó, sujeito paciente. Vou colocar assim, mas escrevam, viu, o nome completo no caderno. Sujeito paciente. Mas aqui não tem espaço. Mais o quê? Vamos ver lá. Verbo auxiliar, mais verbo no particípio. Professora, o que é mesmo o verbo no particípio? Perguntam isso na sala. Indica o passado, ok? Só que alguns verbos não aceitam o DO, né? Eu tinha entregado ou eu tinha entregue? Tinha entregue, certo? Então alguns verbos não vão aceitar o DO. Né? Então, tem verbos regulares e irregulares, então alguns verbos não aceitam. Bom, mas aqui vocês estão observando já de cara, você já diria o quê? Aqui é uma voz passiva analítica? Não, ninguém de cara vai dizer que é uma voz passiva analítica. Você tem que verificar se o sujeito está sofrendo ação, ok? Lembrando que quando a gente vai fazer uma análise sintática, faz uma análise minuciosa, com calma, né? Bater o olho e dizer, certo? Então, verificou, primeiramente o quê? O sujeito está sofrendo ação, depois eu vou verificar se vai ter o que eu vou colocar no quadro. Então, eu tenho verbo, coloquem aí, deixa eu mudar aqui esses pilotos. Verbo auxiliar, mais verbo no particípio. Professora, ali eu estou vendo um termozinho sintático a mais, que é o agente da passiva. Não se preocupe, que a gente vai trabalhar com o agente da passiva. Ele é um termo preposicionado. Normalmente eu utilizo, né, 2 aulas, existem vários termos preposicionados na gramática, né? A contar com o agente da passiva, um objeto indireto e assim vai. Então, esse termo com preposição, a gente vai ter uma aula específica com os termos preposicionados da gramática. Mas só por uma curiosidade rapidinho, o agente da passiva é ele que faz a ação da voz passiva analítica. Ele só aparece na voz passiva analítica. E eu falei preposicionado porque tem uma preposição aqui, tá? Mas a gente não vai trabalhar com ele, não fiquem aí agoniados por enquanto. Eu não vou fazer vocês identificar, mas nós vamos ter uma aula, agente da passiva. Vou colocar ele aqui, porque ele aparece, não é? Mas ele pode não aparecer. A árvore foi cortada, ponto. Eu não preciso colocar ali, não é? Obrigatoriamente o agente da passiva, certo, gente? Bom, ali eu coloco mais exemplos. Então,
O que é uma voz passiva analítica? Sujeito paciente. Eu estou indo devagar porque às vezes a gente acaba complicando essa parte inicial. Por isso que eu estou indo assim devagar. Então, a passiva analítica, o sujeito tem que ser paciente, certo? Verbo auxiliar mais verbo no particípio, ok? Então, essa é a voz passiva analítica. Agora vem a passiva sintética, né? Mas antes vamos ler aqui. O café da manhã, coloquem mais frases no caderno. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Olhem nessa frase, gente. O que foi tomado? Primeiro passo, eu já falei, é identificar o sujeito. Não vão olhar a frase e ver ali uma locução verbal, né, dois verbos juntos, e dizer é uma passiva analítica. Não. Vamos verificar se o sujeito está sofrendo a ação. Então, quem foi tomado por Bia logo cedo? O café da manhã. Então, sujeito paciente. Então, o café da manhã, coloquem no caderno, o café da manhã, bota aqui um tracinho, né? Foi tomado, verbo auxiliar mais verbo no particípio, ok? Por Bia, né? Quem fez a ação, né? Quem fez a ação, né? Foi por quem isso que aconteceu, né? Quem fez essa ação? Por Bia, logo cedo, é o agente da passiva, que é um termo preposicionado. Vamos ter uma aula aí só com termos preposicionados, uma aula boazinha, né? Com termos preposicionados da gramática. Bom, a casa toda foi aspirada por nós. Quem foi aspirada por nós? A casa toda. Então, a casa toda, ó, sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo não parcial, apareceu ali de novo um agente da passiva, não é? Por nós. O trabalho, essa frase eu uso na sala. O trabalho foi feito por mim. Perceberam uma coisa? Era onde eu queria chegar. Era numa coisinha, um detalhe. Perceberam que alguns verbos, não é? Aparecem com a terminação de o e de a, e a gente olha e diz, é uma voz passiva analítica, pela terminação verbal. E você chega a ver isso e pensa que não está na voz passiva analítica. Então, como é que eu vou confirmar? Vamos ver se o sujeito é paciente. Quem foi feito por mim? O trabalho. Então, o sujeito paciente, verbo auxiliar. Tá? Coloquem assim, ó, gente, ó. Eu vou colocar nessa aqui, para não ficar uma misturinha aqui. Então, sujeito paciente, coloquem assim no caderno. Lembrando que eu senti um pouquinho de confusão, não foi? Em algumas dúvidas que me tiraram essa semana. Lembrando que nós estamos em vozes verbais. Tá bom? Não confundam os assuntos. Estamos em vozes verbais, sujeito agente, sujeito paciente, nas três vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. Nós vamos trabalhar passiva, analítica e sintética. A reflexiva, nós não vamos entrar ainda, que são os pronomes reflexivos e recíprocos. Primeiramente, eu quero saber de vocês, vou colocar aqui para o plantão. Qual é a ideia que vocês tiveram sobre essas duas frases? O que vocês conseguiram entender? Já já eu falo sobre elas, sem dar a resposta, é claro. Mas voltando. Sujeito paciente, colocaram no caderno. Aqui, ó, verbo auxiliar mais verbo no particípio. Nós temos ali o agente da passiva, termo preposicionado. Há vários termos preposicionados na gramática. Professora, quais termos? Objeto indireto. O próprio agente da passiva, adjunto, adnominal, complemento nominal. São termos todos preposicionados e a gente vai analisando sintaticamente. Eu fiz isso no início do ano, não foi, gente? No caderno de vocês tem aí as principais análises sintáticas dos vestibulares. E lá tem o agente da passiva. Tem sim que eu coloquei para vocês. Mas estou aqui, né? Recapitulando. Não misturem os conteúdos, tá? Então, por mim, coloquem aqui, ó. Aqui é o agente da passiva. Vamos trabalhar termos preposicionados. Não se preocupem. Será que ficou claro essa parte? Vamos ver. Será que vocês conseguiram compreender sujeito que faz ação,
sujeito que sofre ação, essa parte é fundamental para a gente poder avançar. Quem não conseguir compreender essa parte, gente, não se preocupe. No plantão eu faço questão de repetir, tá bom? Tirar as dúvidas, falar novamente o conteúdo. Não se preocupem, até cansar, vocês cansarem de ouvir. Bom, e agora a gente vou apagar aqui, coloquem agora a passiva sintética. Essa vem, viu? Essa vem com alguns detalhes. Então, qual é a sugestão que eu dou? Gente, estude a voz passiva sozinha. Estude a analítica e tire um momento para estudar as duas sozinhas, certo? Porque como as duas têm regras distintas, aí pode confundir. Então, vamos para a passiva sintética. Tem alguns detalhes na passiva sintética que vocês precisam relembrar. Tem no caderno se como pronome passivador. Eu lembro que eu coloquei isso no início do caderno de vocês, né? As principais análises dos vestibulares, as análises sintáticas. No se como pronome passivador, e ele aqui, ó, apassivador, ele aqui. Aliás, eu estou apontando para cá. Aqui, apassivador, de passiva. Foi isso que a gente trabalhou. Então, a passiva sintética aparece o que exatamente? Os verbos. Olha aqui, ó. Primeiro o sujeito vai sofrer ação, a gente já sabe disso. Na passiva sintética, nós temos os verbos VTD, quem corta, corta algo. Observaram que eu disse para vocês no plantão sobre a transitividade verbal, gente? Então, nós temos aqui duas transitividades verbais que vão ser faladas muito a partir de agora, que é o verbo VTD e o verbo VTDI. Vocês vão me ouvir falar muito. Não, VTD, VTDI. Então, gente, a voz passiva, não é? Como ela é dividida em analítica e sintética, analítica nós vimos o quê? Só recapitulando para reforçar mais. Sujeito, paciente, verbo auxiliar, mais verbo no particípio. Agora vem a passiva sintética, que eu falei que ela é menorzinha, mais resumidinha, não é? E nesse caso, o que é que ela tem aqui para a gente identificar como voz passiva sintética? A gente já entendeu que o sujeito é paciente e vão existir ali duas transitividades verbais, ou seja, do verbo, certo? E esse verbo vai ficar no singular ou no plural. Então, eis a situação mais importante dentro da voz passiva sintética, é colocar esse verbo ou no singular ou no plural. Mas calma, eu não vou trabalhar essa parte, não vou me aprofundar, vou colocar as primeiras ideias e na próxima aula a gente vai focar só na passiva sintética e na voz reflexiva, nos pronomes reflexivos e nos pronomes recíprocos, ok? Para não ficar tanta informação numa aula só. Então, na passiva sintética nós temos, vamos colocar as primeiras ideias, os verbos VTD, VTDI, mais a partícula si. Então, prestem atenção. O verbo VTD, eu coloquei até aqui acima, né, que é transitividade verbal, o verbo VTD, eu sei que ele é um verbo transitivo direto, quando ele precisa de complemento e aparece sem preposição. Vamos confirmar aqui embaixo? Quem corta, corta algo. Perceberam? Quem corta, corta algo. Confirmei com o verbo VTD. Tem uma partícula si. Perceberam? Confirmei com o verbo VTD e tenho uma partícula si. Então, nesse caso aqui, o sujeito concordará. Desculpe, é o verbo concordará com o seu sujeito, viu? Já vai inverter a situação. O verbo concordará com o sujeito. A gente vê muitas placas por aí nas propagandas, não é? Vende-se carro, vendem-se carros. E por hora a gente não percebe os desvios, não é? da norma culta. E aí a gente vai descobrir agora. Eu vou passar uma atividade futuramente sobre isso, né? Sobre essas propagandas que a gente vê com a partícula si, vende-se carro, vendem-se carros. Então, a gente vê muito, aluga-se, alugam-se, né? Então, aluga-se terreno e casa.
Está correto? Será aluga-se terreno e casa. Ouvindo, aparentemente, parece, né? Mas não está. Vamos ver a partir daqui, ó, a partir dessa regrinha aqui da passiva sintética, que a gente trabalha também lá na frente em concordância verbal. Então, voltando, quais são as transitividades verbais? VTD, VTDI. Vou colocar essa frase que eu falei para vocês agora, rapidinho, ó. Vende-se carro. Eu tenho o verbo vender. Quem vende, vende algo. Aqui, ó. O carro é vendido. Né? A gente não vai fazer agora a transformação. Tem uma partezinha da gramática que é a passagem da voz passiva analítica para sintética, da sintética para analítica. A gente não vai fazer essa passagem agora. Eu quero que vocês identifiquem as transitividades verbais mais a partícula si. Então, vende-se carro. Carro aqui está observando singular. Verbo no singular. Vou colocar agora plural. Vendem-se carros. Perceberam? Então, ó, quem vende, vende algo. Percebeu? Quem vende, vende algo. O que é que diz lá a regrinha? Que ela não tem mais espaço, né? O verbo, coloquei no caderno. O verbo concorda com o seu sujeito. O verbo concorda com o seu sujeito. Até repetindo devagar para vocês anotarem. Anotem. O verbo concorda com o seu sujeito. Professora, ali não está parecendo que é o sujeito, não. É porque na passagem, vocês vão perceber na próxima aula, os carros são vendidos, é que você vai encontrar lá o sujeito na passagem. Mas nesse momento agora, VTD, VTDI. O verbo concorda com o seu sujeito. O verbo concorda com o seu sujeito. Singular, singular, plural, plural. Certo? Então, coloca aqui, o verbo concorda com o sujeito. Ali, nós observamos o quê? Nós observamos os sujeitos todos no singular, né? Tomou-se o café foi tomado, né? A casa foi aspirada, né? Já se fez o trabalho foi feito. Então, observe que quem toma, toma algo, quem aspira, aspira algo, né? Ali no caso. E quem faz, faz algo. Então, nós temos os verbos VTD aqui. Não teve nenhum verbo VTDI, mas vamos ter. Ok? Então, aqui ele coloca o verbo conjugado na terceira pessoa, do singular ou plural. Vamos confirmar a regra. Aqui, singular ou plural. Então, coloquem aí, para a gente encerrar. Pronome apassivador. Olha lá, muito famoso na aula da gente, né? Que eu falo muito sobre esse pronome apassivador. A gente utiliza como, né? Nas redações. Nota-se, né? Notam-se muitas situações, né, no nosso país, então notam-se muitas situações. Recentemente eu fiz uma correção de pronome apassivador numa redação, né, e coloquei lá, identifique o pronome apassivador no si, então é para fazer a concordância, ok? Sujeito paciente. Bom, para a gente encerrar, essa parte aqui a gente vai trabalhar em uma aula só, que é a voz reflexiva. Então, a gente vai trabalhar na próxima aula passiva, sintética, com mais exemplos, certo? E a voz reflexiva, para não ficar tanta informação. Então, não precisam copiar essa parte, ok? Que a gente vai trabalhar. Para o plantão, eu só quero que vocês me digam aqui o que vocês entenderam sobre essas duas situações. Vocês acham que é a mesma coisa dizer Paulo e Marcos enganaram-se e eu me enganei? Eu estou usando ali o mesmo verbo, né, em situações diferentes. Quero que vocês me digam apenas o que entenderam. Bom, e essa aqui é para casa, gente. Como não tem atividade no módulo, eu trouxe uma tirinha para vocês analisarem e as questões. Essas questões devem ser colocadas no caderno. Ok? Próxima aula, inicio fazendo a correção, ok? E trabalhando a parte de vozes verbais na passiva sintética e na reflexiva. E a gente não avança tanto hoje, ok? Então, gente, até a próxima.